O objetivo desse vídeo é mostrar a solução de GRC, o nosso RaiBond, como é que ele opera no dia a dia nas perspectivas de auditoria, riscos e controles. Só que o ponto central desse vídeo é mostrar uma integração, uma sinergia entre as áreas. Então, o que eu vou colocar aqui são possibilidades de colaboração para que todos possam ver a mesma informação, um determinado processo, seus riscos e controles a ele atrelados. Eu posso, por exemplo, criar a minha matriz na perspectiva de controles internos, mas por vezes eu quero que a auditoria no papel atuante possa influenciar e mostrar a sua visão sobre aquele determinado processo, por exemplo. Então, ao invés de você ter ilhas, embora a solução seja a mesma, e eu tenho cada um trabalhando com a sua perspectiva, isso pode sim ter, com certeza, mas por vezes o trabalho pode ter essa orientação de integração. Então, essa é a proposta desse vídeo, como é que eu vou mostrar como essa visão ela pode ser trabalhada dentro do nosso RaiBond aqui, nossa solução de GRC. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar é o seguinte, é um conceito de bibliotecas e estruturas dentro da solução. A estruturas ou frameworks pode estabelecer uma visão daquilo que é recorrente e que essas áreas podem olhar. Então, eu criei aqui dentro dessa estrutura uma visão de uns processos, de uns subprocessos, aliás, dos quais eu posso, de ambas as perspectivas, auditoria e controles internos, utilizar desse conteúdo. Então, eu tenho aqui essa estrutura, ao qual eu vou ter aqui a perspectiva de alguns subprocessos, por exemplo, faturamento, pedidos, pagamentos, e cada um deles eu desmembro tudo que eu tenho para ele em termos de riscos e controles. Então, ele é um arcabouço reutilizável, do qual eu vou ter os meus riscos, os controles, né, classificados por subprocessos, e eu vou mostrar aqui como cada uma dessas áreas podem utilizar desse conteúdo para fazer as suas atividades. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, na garantia, ele vai trazer por subprocesso aquilo que já está sendo trabalhado. Então, alguns dos subprocessos aqui eu nem mexi por enquanto, entretanto, faturamento, comissões, né, e algumas outras perspectivas já tem itens em andamentos que já foram testados, né, que já foram olhados por ambas as áreas. Como é que eu tenho essa visibilidade? Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar são os trabalhos em andamento, o que nós chamamos de projetos. A auditoria está olhando alguns processos, faturamento e pagamentos, por exemplo. Riscos e controles está olhando também faturamento, entretanto, comissões. Debaixo deles, né, seus riscos e controles colocados em um plano de trabalho. Qual é a minha matriz, estabeleci esse fluxo de execução, o meu plano de teste, e por fim ali até chegar à etapa de testar esse controle. Deixa eu abrir aqui para mostrar um pouco do que está acontecendo. O status de cada uma dessas etapas, da narrativa, da matriz, né? Como a equipe está evoluindo esse plano de trabalho. Então, se eu clicar aqui em execução e, por exemplo, entrar nesse meu subprocesso de faturamento, eu posso percorrer cada uma dessas etapas para que eu possa concluir o meu processo. A narrativa, a matriz dos riscos e controles bem classificados. Então, se, por exemplo, eu abrir aqui os meus riscos, um dos riscos, né? Associado a eles eu posso ter um ou mais controles, algumas descrições desse trabalho. Então, qual é o meu risco, meus critérios sendo bem avaliados, né? Uma visão, um exemplo de controle, né? Para que eu possa começar a trabalhar essa matriz. Aqui é só a estrutura daquilo que eu tenho de conteúdo para que eu possa trabalhar, né? Fazer um plano de teste, testar esse controle, né? Para, por fim, eu concluir isso e ter uma visão centralizada, né? Dessas informações. Aqui estou ditando como vai ser o meu plano de teste, se ele vai ter uma orientação amostral ou não, para que no fim eu possa colher os resultados dos testes de controles. 2 deles ainda não foram iniciados, alguns dos controles eu já marquei que eles foram operados efetivamente,
fiz aqui a conclusão dessa etapa do teste de controle, sobre a ótica de riscos e controles, o que foi apurado, por exemplo, não encontrei nenhuma anomalia, mas, de acordo com algumas evidências que eu inseri, faço algumas recomendações, assim pode ser também na perspectiva de auditoria, onde eu levanto todas essas recomendações, ou da perspectiva de auditoria, os meus pontos de auditoria. Então, se eu abrir aqui o trabalho de auditoria, percorrendo por essas etapas, eu tenho uma evolução distinta, porque nessa perspectiva eu elegi olhar o processo de faturamento, também de pagamentos, mas aqui dentro eu tenho a ótica de auditoria. Então, por enquanto, elas estão correndo aí em separado, em paralelo, aliás, e depois eu vou mostrar essa integração e como é que a gente pode ter a visão consolidada. Coloquei aqui um termo gaps, poderia ser algo diferente. Dentro dessa perspectiva, tudo que foi encontrado em termos de problemas, então, por exemplo, duplicidade de pagamentos. E eu vou correr aqui um pouquinho sobre os detalhes. Qual foi o problema identificado, né? Uma descrição, uma recomendação, um plano de ação a ele endereçado. Entretanto, para esse problema que eu identifiquei, eu criei uma solicitação com esse interlocutor e, através dessa comunicação que eu abri com ele, pedi para que ele me retornasse um plano de ação, quem seria o responsável, o prazo, para que eu pudesse amarrar isso na solução para que ela realize o follow-up. Aí, evoluindo um pouquinho, o que nós temos aqui como possibilidade de integrar, né? Aqui eu tive que abrir frentes de trabalho, ora na perspectiva de auditoria, ora na perspectiva de controles. A ferramenta ela tem uma funcionalidade que são os mapas de conformidade. Então, eu posso trazer uma capa de todos os processos e a eles atrelados os riscos e controles sensíveis e como esse risco e controle estão sendo atrapalhados por essas perspectivas distintas, né? Posso fazer uma filtragem e selecionar exatamente o mapa que eu quero olhar. Então, eu coloquei esse nome aqui, integração das 3 linhas de defesa e o que eu estou olhando, né? Eu sei que esse tema é um pouquinho mais amplo, mas buscando somente esse exemplo do escopo, o que eu estou trabalhando em cada um desses subprocessos. E aí, eu vou ter aqui uma perspectiva de processos que ainda não estão cobertos, processos que estão cobertos e são aplicáveis, e como é que eles estão sendo trabalhados. Por exemplo, né, eu tenho aqui a perspectiva do subprocesso de faturamento. Então, eu me abstraí da visão de que área está olhando e estou olhando o subprocesso de faturamento. Qual é o que eu estou olhando dentro do requisito, a descrição dele, se esse subprocesso ele é aplicável, ou seja, se ele faz parte do escopo de trabalho de ambas as áreas, se ele está coberto por ambas as áreas, e aqui um racional, um resumo dos controles mapeados. Veja, não estou associando ainda áreas. Quais são os controles aplicados a esse subprocesso? Amarrado a ele ou eles, eu vou ter riscos, enfim. Eu só vou dar um panorama integrado da perspectiva desse controle, se eu tive testes, quais deles foram aprovados, por enquanto não tive nenhuma falha, faltam ainda alguns itens a serem testados, porventura esse controle eu não identifiquei nenhum problema, e vou percorrendo esses controles mapeados a esse subprocesso. Se eu eleger um deles, por exemplo, o primeiro, vou clicar aqui no ID, o que ele vai fazer? Ele vai trazer um panorama do que seria esse controle que eu estou olhando e logo abaixo alguns descritivos e o que está sendo utilizado e por quem. Nesse ponto, a ele associado ao controle, eu tenho 2 trabalhos em andamento, um na perspectiva de riscos e controles, outro na perspectiva de auditoria. E eu integro, a partir desse mapa, esses resultados distintos. O controle, o risco, ele é o mesmo. A partir desse mapa de conformidade, eu elegi um processo, selecionei um controle mapeado, estou me colocando na perspectiva do gestor. E aí eu vou tomar a decisão. Bom, por qual ótica eu vou me aprofundar? Pela ótica de riscos? Pela ótica de auditoria? E quando eu clicar
eu faço esse aprofundamento. Então, eu estou agora no trabalho de auditoria, ou eu posso ir para o trabalho da perspectiva de controles internos e trazer maiores detalhes a partir dessa matriz, o que é esse controle. Se eu clicar aqui, por exemplo, né, ele volta um nível e eu consigo trazer os riscos associados a esse controle e faço um aprofundamento na interação. Então, essa é a primeira perspectiva que eu gostaria de colocar aqui para que nós possamos refletir. Um outro ponto interessante que a gente pode colocar é o seguinte: a partir de um painel de acompanhamento, a visibilidade integrada desses trabalhos. Então, eu criei aqui alguns gráficos, algumas tabelas do qual a gente pode se posicionar frente a esse trabalho. Primeiro, o que a gente poderia olhar aqui? Um score de riscos. A primeira perspectiva que aqui nós podemos colocar é todos os trabalhos em andamento, independente se é da perspectiva de auditoria, risco, compliance, qual é o quantitativo em termos de riscos identificados, controles mapeados, o meu risco inerente, o risco residual, após feitos os trabalhos, né? O quanto ficou percentualmente em termos da garantia de risco geral de cada um desses trabalhos. Isso é uma primeira visão do qual eu posso ter a informação. A segunda que eu criei aqui, dentro desse painel, é uma matriz de riscos integradas, que eu vou pegar o detalhe para mostrar, um consolidado dos planos de ação, por exemplo. O plano de ação integrado seria o quê? Poxa, eu tenho aqui determinados riscos e controles, né? Que eu avaliei, posso ter identificado problemas e atrelados a ele planos de ação. Dentro da perspectiva de auditoria, quais são esses planos de ação? Dentro de, por exemplo, algumas recomendações que controles internos pode atuar. O que eu tenho levantado em termos de informação, prazo, cumprimento, e aí eu faço um aging, né? Logo abaixo, uma visão mais consolidada de todas as frentes de trabalho, por cada uma delas, controles, auditoria ou compliance, os planos de ação e seus prazos, né? Para cada um deles eu posso fazer um drill down e eu tenho um detalhamento dessa não conformidade, qual é o plano, o responsável, o prazo, quantos dias já faltam a expirar, ou quantos dias já venceram determinado referente àquele prazo, para que eu possa esmiuçar um pouquinho mais a informação. Se eu pegar aqui a matriz para finalizar de risco integrada, essa foi uma perspectiva possível para que a gente possa avaliar essa visão. Primeira delas, o que a gente vai trazer? Uma quebra. Se eu tenho todos aqueles riscos e controles, eu quero fazer uma quebra por risco. Dentro dos riscos identificados, a qual subprocesso posso subir um pouco, a qual processo ele faz parte, e o detalhe dessa informação. Por exemplo, um risco aqui, né, que eu tenho levantado. Por exemplo, né, qual é a visão desse risco e controles na perspectiva de auditoria, na perspectiva de riscos? Se eu descer um pouquinho mais, isso aqui tem um pouquinho mais de informação, né? O risco, ele é o mesmo. Só que na perspectiva de auditoria, os critérios de riscos avaliados, por exemplo, impacto e probabilidade, destoam um pouco, né? Não sei se destoar é a palavra, da visão de controles internos. E aí eu faço um comparativo no único quadro para trazer, poxa, a esse risco, né, na perspectiva de auditoria, ele trabalhou com essa perspectiva e olhou esse controle. Entendeu como chave, quais foram os resultados da auditoria. Quando eu desço um pouquinho na perspectiva de controles, o mesmo risco, com uma ótica diferente, trabalhou com um outro controle adicional, a auditoria ali teve uma perspectiva do risco, entendeu que teria que olhar aquele determinado controle, e aqui na ótica de controles aprofundou um pouquinho mais, trazendo a ele 2 controles para ser monitorado ou testado. Né? E a partir desse relatório central, eu trago essa visibilidade um pouquinho mais detalhada. Então, eu tenho aqui um mapa de conformidade, onde eu tenho uma visão bem resumida, onde eu vou determinar se eu vou me aprofundar ou não. Então, eu vou escolher ali um subprocesso, que ele está coberto, vou escolher ali um controle elegível,
né? Numa perspectiva mais gerencial, eu vou trazer maiores informações ao passo que eu vou precisando. E aí eu vou descendo no nível de detalhe. Esse relatório, ele é um pouquinho diferente. Ele já é mais analítico. Ele já traz toda a informação para que eu possa fazer filtros, seleções, eleger que tipo de informação eu quero sobre qual ótica. Se é auditoria, controles internos, por exemplo. Essa é uma possibilidade de visão integrada, tanto da auditoria quanto controles. Muito embora eu possa fazer frentes completamente distintas em paralelo e que não necessariamente são integradas, ou seja, você tem a possibilidade de escolha de atuação na solução.